Coleção do Robortella, Avelino e Edson. Esse aqui é o livro de cinemática, né? É o primeiro livro dessa coleção. Essa coleção foi relativamente comum, né? Lá nos anos 70, 80, 90, mas a partir dos anos 90 pararam de publicar, né? Houve um imbróglio ali entre os autores e a antiga editora e o livro não ficou mais comercialmente viável. Por quê? Porque essa coleção aqui, quando eu falo livro, eu estou falando da coleção, né? Mas essa coleção, originalmente, era composta por 8 livros. São esses aqui, ó. O primeiro livro, Mecânica Cinemática. O segundo, Mecânica Dinâmica. O terceiro, Mecânica Estática, Hidrostática e Gravitação. Então, veja, 3 livros para abordar a mecânica, né? Depois, o volume 4, Ótica Geométrica, o volume 5, Termologia, o 6, Oscilações, Ondas e Acústica, o 7, Eletrodinâmica, né, da parte de eletricidade, e o 8º, Eletrostática e Eletromagnetismo, também da parte de eletricidade. Então, era uma coleção formada por 8 livros, né? Os 8 livros mais ou menos dessa grossura aqui, né? Mais ou menos aí com 250, 300 páginas em média cada um deles, né? Só que aí, nos anos 90, os novos autores começaram a publicar os livros de física, de química e até matemática em 3 volumes, né? Volume 1, volume 2, volume 3. O volume 1 para o primeiro ano do ensino médio, o 2 para o segundo ano e o 3 para o terceiro ano. Essa foi a lógica que os novos escritores usaram. E começou a vender bastante dessa forma ali nos anos 90, né? Então, a partir dos anos 90, os livros de física, química e matemática começaram a ser vendidos em 3 volumes ou até em volumes únicos, né? No ensino médio. E então a antiga editora, cujo nome eu não me recordo agora, não achou mais interessante vender essa coleção de 8 livros, porque não era mais comercialmente viável. Ninguém queria ter uma coleção com 8 livros de física, né? Sendo que você podia ter uma coleção com 3, né? Então, geralmente, o volume 1, toda a parte de mecânica, né? Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, gravitação. O volume 2, com ótica, termologia, oscilações, ondas e acústica. E o volume 3, sendo a parte de eletricidade e magnetismo, né? Eletromagnetismo. Bom, mas aí a editora, como é o nome? Esqueci agora. Azimuth, isso. A editora Azimuth fez um novo contrato, né, com esses autores. Na verdade, acho que com um deles, né? Porque, se eu não me engano, o Robortella faleceu, né? Algum desses 3 aqui faleceu. Mas aí a editora Azimuth fez um acordo, né, com um desses autores que ainda está vivo para publicar. Pronto, essa editora aqui, tá vendo? A editora Azimuth. Tem um site deles, né? E aí eles vendem, essa editora aqui vende livros peruanos, livros indianos, acho também, mas principalmente livros peruanos e alguns livros de exatas aqui do Brasil, né? E eles resgataram essa coleção aqui, né? Os 8 volumes. Claro que o preço que está sendo cobrado por eles não é um preço tão legal, né? Assim, eu não vou criticá-los, eles têm uns motivos por cobrarem, né, esse preço, mas eu só comprei esse volume aqui de cinemática, né? Eu acho que futuramente eu vou comprar só, talvez, eu não vou completar a coleção toda, e eu vou explicar depois porquê, né? Mas eu só me interessaria de comprar o de ótica geométrica e talvez o de eletrodinâmica. Só esse, né? O de ótica e o de eletrodinâmica, os volumes 4 e 7, só. Deixa eu mostrar um pouquinho do livro, né? Então veja que ele tem uma capa, umas folhas um pouco amareladas. Eu gosto dessas folhas amareladas, então isso é um ponto positivo, né? E aí ele é como se fosse uma reimpressão, né? Na verdade é como se fosse uma cópia, né? É como se fosse escanear a impressão antiga. Então, em alguns momentos você percebe isso, né? Na maioria do livro você não percebe, mas em alguns momentos sim. Você percebe que foi
que não foi impresso originalmente, né? Na verdade foi uma cópia. É como se eles tivessem feito uma cópia do original e impresso. Então eles copiaram o original, né? Tiraram uma foto, é como se fosse, tirou uma foto do livro original e imprimiu. E pronto, e aí fez isso com todas as folhas e encadernou, né? Encadernou nesse formato aqui, né? Bom, eu não sou especialista nessa parte técnica dos livros, né? Eu analiso mais o conteúdo em si. Claro que na análise dos meus livros eu sempre trago também um pouquinho sobre o manuseio do livro, né? A condição dele, a capa, um pouco mais da questão estética, né? E aí é um livro legal, ó. Agora tem essas pequenas falhas, ó. Tem essas pequenas falhas, mas é um livro, ó, bonito, uma coleção legal. E sobre o conteúdo é bom, é um conteúdo bem escrito, os autores realmente sabem, dominam o assunto da física básica, né? Esse volume de cinemática traz, ó, algumas gravuras, alguns desenhos bem bonitos, bem interessantes, né? Deixam o livro um pouco mais com cara de como se fosse um caderno, né? Como se os autores tivessem escrito num caderno. Pelo menos essa foi a minha impressão, né? E eu gostei disso, desses desenhos à mão. Eu prefiro mais assim, né? E se eu não me engano, um dos autores fazia esses desenhos, né? E isso é um ponto positivo que eu acho do livro, né? Bom, o conteúdo em si é muito parecido com o que você encontra no Ramalho, por exemplo, né? E também você pode achar parecido um pouco com Tópicos da Física, do Newton, Hello, Galter, né? Então, basicamente, o que você encontra nesse livro, você encontra nas coleções consagradas, né? O Ramalho, o Tópicos da Física, o Física Clássica, né? E, claro, em alguns pontos esse livro é um pouco melhor, em outros ele deixa a desejar, mas na média ele tá eu consideraria como um livro bom, sabe? Só que eu acho que o ponto principal deste livro aqui são as questões dele. Porque ele traz questões antigas, né? Bem antigas. Questões de vestibulares dos anos 70, dos anos 80. Por que isso é interessante? Porque lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, os vestibulares, principalmente de medicina e de engenharia, eram provas mais difíceis do que as provas que você encontra hoje em dia, né? São questões mais difíceis do que você vê no Enem. Claro que não se compara com as questões do ITA, do IME, né? Mas, por exemplo, ó, essa aqui, Medicina da Santa Casa. Cara, tem umas questões desse vestibular aqui, Medicina da Santa Casa, que são bem mais interessantes, bem mais difíceis do que questões de algumas universidades estaduais, federais, do Enem, certo? E que podem servir como embasamento para o ITA, IME, SPSEX, AFA, EFON, né? Para as escolas militares. Porque antigamente, lá nos anos 70, 80, até os anos 90 mais ou menos, os vestibulares eram mais difíceis, né? Exigiam mais. E os livros também traziam mais conteúdo, né? Mas a partir dos anos 2000, a educação brasileira foi sendo reformulada e os vestibulares acompanharam essa decadência, digamos assim. Então eles foram ficando mais fáceis. As questões foram ficando cada vez mais contextualizadas e cada vez mais fáceis, mais óbvias. E isso foi uma consequência também dos livros didáticos, né? Então, por exemplo, o Robortella, Aveline e Edson, eles tiveram que publicar uma coleção em 3 volumes, como eu falei no início do vídeo, né? Para eles poderem vender. E essa coleção de 3 volumes, eles tiveram já que diminuir o nível do livro, né? Porque senão ia ficar muito difícil e os novos estudantes dos anos 90 e 2000 não iriam acompanhar. A mesma coisa aconteceu com a coleção Física Clássica, né? A coleção antiga da Física Clássica, do Física Clássica, né? Era bem mais difícil, né? Mas a coleção atual de Física Clássica já perdeu um pouco a qualidade. A impressão que dá é essa, é que a cada edição, né, a cada 10 anos, os livros vão só piorando. Vão piorando. Então, se tiver uma coleção
Vamos pegar os fundamentos do matemática elementar. Tem a coleção nova, né? Mas se você puder, compre os livros antigos. Os livros lá dos anos 70, dos anos 80. Não compre esses dos anos 2010. Compre lá os mais antigos, né? Então, um ponto positivo desse livro aqui são as questões, porque são questões antigas, de vestibulares lá antes dos anos 90, com questões mais complicadas, né? Então, por isso que eu gosto desse livro, né? Eu indico esse livro. Agora, o preço dele é o grande ponto negativo, né? Eu acho que o preço dele está um pouco acima do que deveria estar, né? Eu sei que a editora tem os custos, né, para produzir, etc. Mas não dá para você completar a coleção toda por esse preço, sabe? Até porque não é a melhor coleção de física do Brasil, né? Não é, mesmo sendo em 8 volumes, mas na minha opinião, física clássica e o tópicos de física ainda são superiores, né, de forma geral. Se eu fosse estudar para o ITA, para o IME hoje, eu não usaria essa coleção toda, né? Eu usaria o tópicos da física e ou física clássica, né? Talvez eu intercalaria o tópicos e o física clássica, ou escolheria uma das duas coleções, né? Para fazer embasamento. E o aprofundamento eu pegaria outros livros, né? Talvez livros peruanos ou livros de Olimpíadas. Mas esse livro aqui eu pegaria só alguns tópicos. Por exemplo, eu peguei esse de cinemática só para sentir como é o livro, né? Porque eu não conhecia esse livro. Esse é um dos livros de física bem conhecidos, né? Mas que eu não tinha contato. Eu tive contato neste último ano aí que se passou. E claro, eu não fiz o livro todo, né? Porque eu comprei mais para sentir como é o livro. Fiz algumas questões, li alguns capítulos, refleti um pouco. E tô dando a minha opinião sincera, né? Então, não é o melhor livro de física, mas também não é o pior livro de física, né? É um livro bom, é um livro que eu gosto, eu acho interessante. Se o preço tivesse um pouco mais em conta, daria para completar a coleção. Eu teria vontade de completar essa coleção. Mas pelo preço elevado, né? Você gastar quase R$1.000 para completar essa coleção, eu acho muito caro, né? Então, se eu for... Ontem eu tentei acessar o site da Azimuth e deu problema, né? Não sei se a Azimuth ainda está funcionando, se foi um problema temporário, se eles pararam de funcionar, não sei o que foi. Mas eu tentei entrar ontem para saber o preço, né, do de ótica. Por quê? Porque essa parte de ótica geométrica, eu vou confessar para vocês, foi o meu ponto mais fraco na física, né? Talvez de todos esses assuntos daqui, o que eu menos saiba é ótica geométrica, né? É um assunto até que eu evito ensinar, né? Eu sou professor de matemática, mas eu também ensino física e química, né? Mas, por exemplo, mecânica, toda a parte de mecânica eu gosto muito, né? Me sinto muito confortável em ensinar, termologia também, e a parte de eletricidade, né? A minha maior dificuldade é ótica e essa parte de oscilações e ondas, né? Mas ótica é o meu pior inimigo da física, né? Então eu queria comprar essa coleção, né? Quer dizer, esse volume 4, só para ter uma noção de um volume só disso, um volume só de ótica, né? Mas de qualquer forma é isso. É uma coleção boa, uma coleção que está na média. Não é a melhor, mas também não é a pior, né? Tem livros de física muito piores do que esse aqui. Mas também tem umas 2 ou 3 coleções melhores do que essa, né? Mas assim, para você estudar pro Enem, por exemplo, seria bom. Porque eu já acho o tópicos de física, né? O Newton, Hello e Gautier, um nível mais avançado para quem vai fazer Enem, né? A linguagem dele é mais pesada. Eu indicaria um Ramalho, talvez o física clássica mais moderno, né? Mas o Ramalho ou o Robortella, para quem quer fazer Enem. Eu estudaria pelo Ramalho ou Robortella se eu fosse querer entrar no engenharia pelo Enem, né? Mas se eu fosse querer o ITA, o IME, SPSEC, aí eu não estudaria por esta coleção, né?